Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Alexandre Berg e eu estou aqui nessa noite representando a nossa associação Petro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é uma associação de profissionais que trabalham em si o conteúdo do Petro e trabalham esse conteúdo com outras pessoas através de grupos, através de atendimentos individuais também. Essa associação tem uma estrutura de diretoria, onde o nosso presidente atual é o Martin Mayer, e temos duas vice-presidentes, uma vice-presidente no Rio Grande do Sul, que é esqueci, a Rita Rita, Fagundes, é que eu estava tentando lembrar o sobrenome dela. A Rita Fagundes e a vice-presidente de Santa Catarina, é a Carol Andrade, Carolina Andrade, e que hoje os três estão em outros compromissos, então não puderam estar aqui e me pediram para eu fazer esse papel institucional. Então, o papel desta associação é promover este conteúdo do Patchwork através do cuidado de como esse conteúdo chega até a comunidade, porque é um conteúdo feito de textos. Então, como que esses textos vão chegar através desses profissionais, né? E também de promover eventos como formação para as pessoas se aprofundarem nesse conteúdo e virarem profissionais, e como eventos abertos como o de hoje, que a gente promove também para promover esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possível. Certo? Estamos aqui hoje com o Rafael, que é a pessoa encarregada da comunicação, e eu vou passar a palavra para ele, para depois ele seguir também. Obrigado, Ale. Boa noite para todo mundo. É muito bom receber vocês aqui hoje nesse nosso projeto Tempo de Ser, que é um projeto que tem o objetivo de trazer o conhecimento do Patchwork, a metodologia, de uma maneira bastante simples e com aplicação prática, focado principalmente para quem ainda não conhece direito o nosso Patchwork. E para assim ter um primeiro contato e conhecer os benefícios que essa abordagem pode trazer. E o Tempo de Ser, então, convida os nossos profissionais a apresentarem um conteúdo de uma forma de aplicação prática, para que se consiga fazer contato com o interior, né, de aprender a fazer esse contato com o interior, que é muito a base do trabalho do Patchwork, de reconhecer nossos aspectos de luz, nossos aspectos de sombra e de como que isso interfere na nossa vida e modela a nossa vida. E conhecendo esses nossos aspectos, a gente encontra caminhos e oportunidades de transformação pessoal, que é um dos grandes objetivos do Patchwork. O Tempo de Ser acontece uma vez por mês, é um encontro de aproximadamente 1 hora, e é um prazer muito grande de estar apresentando o Patchwork dessa forma, né, com aplicação para a vida das pessoas. A gente tem aqui na tela um QR Code para as pessoas acessarem a nossa agenda de eventos. É um grupo no WhatsApp. A partir desse QR Code, vocês conseguem entrar lá e ficar por dentro dos próximos encontros do Tempo de Ser e também outros eventos aqui da associação. Bem-vindos, e agora eu passo a palavra para a Adri Casarotto, que também é conselheira aqui da associação, para continuar a apresentação e trazer a Clorinda para a nossa palestra de hoje. Está contigo, Adri. obrigada. Boa noite, pessoal. Então, eu sou Adriana Casarotto, estou responsável pela área de eventos e educação continuada da nossa associação, do PEFOR Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
E essa noite a gente apresenta para vocês a temática A Armadilha da Perfeição. O que você perde tentando não errar? Então, a Clorinda Bigler vai trazer para a gente essa vulnerabilidade que a gente tenta evitar, mas que ela pode ser exatamente a passagem para o crescimento do nosso eu real. Então, o que que a gente está perdendo, evitando não errar, tá? Então, muitas vezes o erro é uma variação de múltiplas possibilidades. Então, o erro nos ajuda a não reduzir as possibilidades. Ele nos conta que existe algo mais do que aquilo que a gente inventou como único, como o certo. Então, a Clô vai hoje trazer tudo isso para a gente com muita sabedoria. E a Clô é uma pessoa muito especial, ela traz muitos conteúdos nessa formação. Então, ela é pedagoga, com especialização em orientação educacional, onde ela dedicou 34 anos ao Colégio Anchieta, em Porto Alegre, como professora, orientadora religiosa e assistente de direção. No PEFOR, ela atua como helper e facilitadora de grupos, nos atendimentos tanto online como presencial em Porto Alegre e São Leopoldo. E foi ela quem idealizou e criou o jogo dos Zeus, que é um recurso didático através de cartas. Talvez alguns de vocês aqui já tenham experimentado esse material, que é muito bonito. E além disso, ela tem um monte de outras formações: Theta Healing, Jiu-Jitsu, que é uma arte japonesa de cura, Tamiana, terapias florais, o tabuleiro de Chanó, e atualmente fazendo a formação em experiência somática. Então, é uma pessoa muito profunda, sensível e que vai nos trazer um pouco da sua própria experiência e desse olhar através da luz do Pathwork para nos ajudar no dia a dia, para que a gente não perca essas múltiplas possibilidades tentando não errar. Então, com vocês, Clorinda. Então, primeiramente, assim, um abraço muito grande em cada um que disse sim para estar aqui hoje. E agora, o principal do meu currículo ali, ela não apresentou. Eu acho que ela quer que eu diga. Eu sou uma perfeccionista em recuperação, gente. Vocês acham que eu escolhi esse termo a troco de quê? Então, tem assim, mais ou menos, acho que umas 3 semanas, né? Que eu estou vivendo muito esse assunto, se é que vocês me entendem. Cheia de medo, então resolvi já assumir publicamente que quem, por acaso, achar assim, ih, como eu vou escutar alguém falar mal do perfeccionismo, se dizendo perfeccionista, vocês têm toda a liberdade. Eu ficaria muito chateada se saísse, mas vocês têm, pode escolher, tá? Mas eu também convidaria vocês a se arriscarem, certo? Que é bem interessante quando a gente consegue dar um passinho, olhar para isso aí. Então, preparei um material. A ideia é apresentar esse material para vocês e depois uma pequena vivência. Mas, primeiramente, eu queria convidar todos a colocarem os pés apoiados no chão. Nós não vamos fazer nada comprido, nada longo, e fechar os olhos só um pouco e respirar com consciência, umas 3 respirações, segurando o ar um pouquinho. E lembrando, gente, nós já somos seres de luz, vivendo essa experiência terrena que tanto nos limita, que tantas cobranças nos traz. Mas nós já somos essa luz. A gente só ofuscou ela com medos, com crenças. Então convida essa tua parte luz para estar aqui conosco hoje. E que cada um aproveite, toque no tanto que dá conta, que for possível. E eu também vou ir no meu limite.
na certeza que eu trabalhei e preparei isso com muito carinho. Então, devagar, vem se trazendo presente. Então, que tal, né? A armadilha da perfeição. Muitas pessoas, é comum, a gente já ouviu muito isso, né? Vai para uma entrevista de emprego, liste as tuas melhores qualidades e os teus piores defeitos. Meu pior defeito é perfeccionismo. Né? Então, imagina, uma pessoa, um empregador, quem não quer aquele funcionário que se diz perfeccionista, que vai achando, considerando isso, na verdade, não um defeito, né? E o Petor vai nos apresentar isso como um impedimento da nossa plena realização, da nossa felicidade. E a pergunta que vai ficar para nós hoje, para cada um, é o que a gente perde tentando não errar? Então, vamos. O perfeccionismo é um obstáculo direto ao autoconhecimento. Vou botar as pessoinhas lá para cima. Por quê, gente? Uma das coisas, ele não busca a excelência do desenvolvimento humano. Em vez disso, ele faz julgamentos categóricos e exigências sem visão ou sabedoria profunda. É uma cobrança, inclusive se vocês olharem a balança, olha aqui, ó, tudo com medidas, formas geométricas muito perfeitinhas, muito redondinhas, acabadinhas. O que é quadrado, o que é cubo, o que é esfera. Não sobra espaço para um erro. E em muitos ensinamentos, né, do próprio Peters, o guia vai comentar que o erro, não existe erro nessa nossa vida humana, nesse planeta de dualidade, que a gente chama de erro, né? Existem experiências. Muitas vezes escolhas que a gente faz e vai se ver que aquilo ali não funcionou muito bem. E aí a gente vai avaliar. Então, o perfeccionismo, desta forma como ele se apresenta, ele nega essa realidade temporária da imperfeição e da limitação humana de uma maneira muito doentia, porque ela impossibilita amar o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque nós desconsideramos totalmente a potência que há na nossa vulnerabilidade. Eu não reconheço o quanto eu sou imperfeito, o quanto é horrível para mim cometer um erro. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Imaginem uma criança de 3 anos numa reunião com a família e o pequeno quer tomar Coca-Cola, a mãe serve Coca-Cola para ele com num lugar fora, num lugar onde tem grama, né, tudo, mas estavam dentro de casa e diz: tu leva o copo, estou eu com um copo de plástico aqui, leva um copo, cuida bem desse copo, vai tomar Coca-Cola lá na grama, porque se o copo quebrar, não quebra aqui dentro, não faz sujeira aqui dentro. E quando a criança está chegando próximo de pisar na grama, o copo cai e quebra. Por sorte, tinha um adulto ali, que bem, vamos dizer assim, bem resolvido, que chegou e disse para ele assim: não tem problema, eu te ajudo, isso acontece. Na sequência, essa criança volta, consegue, essa pessoa que acolheu, dá um copinho plástico para ele, com a coca, e ele passa, gente, olhando adulto por adulto, eram umas 15 pessoas, para cada um ele mostrava o copinho de plástico, 3 aninhos, e dizia: eu deixei cair e quebrou, falando que nem criança, né? Mas isso acontece, né? O que é isso, gente?
que é isso? Fui imperfeito, né? Então, aqui o mito da magia contra a realidade do desenvolvimento. Aqui é bem interessante, porque nós vamos ter o caminho do perfeccionista que vai se contrapor com o caminho do crescimento. Então, no caminho do perfeccionista, o que é que o perfeccionista ele praticamente exige, né? É uma exigência eliminar etapas ou permanece na compulsão por resultados obstinados. Então, ou fica numa questão mágica, e às vezes aqui a procrastinação pode estar envolvida, porque fica adiando, quando for a hora perfeita, quando eu estiver bem preparado, eu vou me apresentar e por aí vai. Ou então eu vou de qualquer forma. Vou lá e vou. Não me interessa. Vou esperando o resultado por compulsão. Ele quer os resultados agradáveis da perfeição sem pagar o preço necessário. Isso é uma lei espiritual, a lei de pagar o preço. Temos um preço a pagar. E quantos de nós, né, desejamos obter, e às vezes a gente inveja alguém, mas será que a gente gostaria de fazer o que ela fez? Para ter o resultado que ela obteve? A gente não gostaria, porque não queria pagar aquele preço, não gostaria de pagar aquele preço. E, finalmente, esse caminho do perfeccionista, ele recusa categoricamente o processo do desenvolvimento, ou seja, eu preciso acolher, aceitar que nós somos seres em desenvolvimento. Eu estou com meu cabelinho branco aqui, mas não importa. Como eu disse, eu ainda estou me recuperando, porque realmente muito cedo eu acreditei que eu não podia errar, de forma alguma. Né? E quando a criança acredita isso, gente, ela também acredita numa outra coisa. Se eu acredito que eu não posso errar, eu só acredito que eu só posso ser amada se eu não errar, se eu for perfeita. E aí eu vou construir, vou fazer escolhas de atitudes que não vão refletir muitas vezes quem eu sou de verdade. Em contraponto, nós temos o caminho do crescimento. Quando a gente aceita que o desenvolvimento é algo orgânico. Porque alguém pode perguntar, mas não é bom todo mundo querer ser perfeito? O que é desejável é todos nós querermos o nosso desenvolvimento. Né? A gente veio aqui, nós estamos vivendo essa vida para melhorar algumas coisas, né? Que certamente todo mundo tem para melhorar. Agora, ser perfeito é humanamente impossível. Nesse caminho também compreende que a passagem da imperfeição para a evolução, ela é obrigatoriamente gradual. É passo a passo, gente. Não é de uma hora para outra. Não é aqui, ó, varinha de plim, e pozinho de plim, 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 tchiu, sabe? Não, ela é gradual. Exige um esforço real e aceitação da limitação temporária. Ou seja, eu aceitar que eu, por enquanto, ainda não sou aquilo que eu já gostaria de ser. E eu, Clorinda, para estar aqui hoje, claro que eu me preocupo com o que vocês vão achar de como que eu vou apresentar o conteúdo. As ideias. Evidente que sim. E eu vou confessar uma coisa, ali no meu currículo, todas aquelas outras terapias, muitas delas que a Adri colocou ali assim, eu fiz e estudei antes do Petor. E foi somente depois que eu me iniciei o Petor que eu tive, porque no Petor tu tem que fazer estágio. E tu cobra pelo estágio. Eu achava aquilo era uma coisa absurda. Como assim que eu vou cobrar? Eu estou aprendendo. Porque era assim que eu fazia. Ou seja,
Que valor que eu via no meu trabalho? Vocês percebem a diferença que é? É aceitar que essa limitação ela é temporária. E é incrível assim, quanto mais eu aceito, mais eu flexibilizo para que a temporariedade dela seja, vamos dizer assim, mais curta. Porque quanto mais eu fico acirradamente não aceitando, o que que acontece? O que eu seguro, o que eu desejo, o que eu não aceito, eu seguro, né? Então, a expectativa da perfeição nasce em resíduos não assimilados da infância. O exemplo que eu dei, né? Ser bom é cuida muito, mesmo que tu tenha a mãozinha pequenininha, que esse copo de vidro é grande, é? Tu cuida para não deixar cair, porque ele vai quebrar. Ou seja, que eu tenha um bom comportamento. E bom entre aspas, né, gente? Porque o que é esperado em uma atmosfera de expectativa, às vezes, é implícita, tá? Não precisa ser, é um ambiente, não é exatamente algo dito. Eu dei um exemplo para vocês de uma situação que um cliente me trouxe, né, do sobrinho, então, que viu acontecer, de algo, foi explícito, a mãe já deu o sermãozinho antes, né, orientou antes. Agora, existem situações que não é dito nada, mas é esperado, conforme os valores do sistema ou da cultura. E, por outro lado, o comportamento imperfeito, em algumas situações, a punição é imediata. E a criança se levar, ela é levada a se sentir profundamente inadequada por qualquer falha ou limitação humana, também de acordo com os valores do sistema familiar ou cultural, porque a gente sabe que pode variar, né? E a punição, muitas vezes, é a retirada do afeto pelo adulto. Pode não ser nada, né, os mais antigos, né, assim que nem que eu, tinha algumas punições, por exemplo, podia apanhar, podia ficar de castigo, né? Mas a pior delas é tirar o afeto, né? A criança não recebeu o afeto, ou seja, eu fui tão mal que eu não mereço ser amado. E aqui nós temos um círculo vicioso da autocondenação. Existe uma expectativa irreal, que é qual? Um padrão inatingível de perfeição. Por que ele é inatingível, gente? Nós estamos num plano dual. Me perdoa, porque se nós tivesse perfeito, alguém de nós tivesse perfeito aqui, nós já não estávamos aqui, nós tínhamos ascensionados. Se está todo mundo bonitinho aqui, nós estamos aqui ainda. E mesmo um mestre ascensionado, para ascensionar, ele não precisa de 100% de perfeição, né? A gente sabe. Existe bem abaixo, né? Claro que não é tão pouquinho que nem nós, mas com certeza não existe perfeição nesta, mas a expectativa que nós temos é essa, de que eu tenha que ser perfeito. Aí, isso também vai levar para uma falha inevitável, porque se eu sou imperfeito, em algum momento eu vou falhar. A natureza humana não consegue sustentar a exigência absoluta, né? E chega uma hora que eu falho. Eu lembro o dia, eu acho que era o meu último ano lá na escola, e eu cometi um erro, comentando um horário lá, os professores reunidos ali na sala, e eu falando com eles, e eu cometi um erro. Me lembro do professor de história, um amigão meu, ele disse, gente, a Clorinda também erra. Olha, que quando me chamavam de Clorinda, porque era só Clô, a Clorinda também erra. Pessoal, só depois que eu comecei a formação do Petro, que eu saí de lá, o meu último ano lá foi 2012, que foi em 2015, que eu comecei a ver o que eu fazia com esse pessoal, gente, que eram os meus, entre aspas, subordinados ali, meus assistidos. Barbaridade. É bom nem pensar. Porque não era só
eu não queria só a perfeição, a minha perfeição, né? Imagina, a equipe também tinha que ser. Esta falha inevitável, porque eu vou falhar, ela vai levar para uma reação destrutiva. A pessoa se torna impaciente, raivosa, pode ser desesperançosa, destrutivamente tomada de culpa. Queridos, eu vou dar uma dica para vocês, depois a gente manda para eles. Esta parte aqui, eu assisti essa semana o filme, foi na terça-feira, e ontem eu assisti de novo, porque eu queria que o marido assistisse também. O nome do filme passa no Prime Video, é A Alma em Chamas. Vocês vão lembrar de mim com essa reação destrutiva aqui. A pessoa se torna impaciente, raivosa ou desesperançosa, destrutivamente tomada de culpa. Quem já não veio de uma família que sempre cobrou muito alguma coisa e que lá pelas tantas, sabe quando a criança, o jovem, ou às vezes até o adulto, ele se esforça, se esforça, se esforça, se esforça e nunca está bom o suficiente? O que vocês acham? Chuta o balde. Não quero mais saber de nada. Agora não me importa mais. Eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer o que eu quero. Mas é engraçado, porque ainda vai ficar culpado, sabe? A culpa vai andar ali por ali. Vai ficar impaciente, raivoso consigo porque não conseguiu, ou vai querer culpar os outros, enfim. E aí eu vou para a rejeição total de mim mesmo. Realmente eu sou uma pessoa que eu não tenho valor. Não. E vou me punir. Vou me punir e vou sentir vergonha da menor fraqueza que eu tiver e vou rejeitar totalmente a própria imperfeição. E isso aqui é um berço para a gente criar uma coisa que a gente chama o auto-ódio, onde eu não vou ter respeito por mim, porque eu não sou esta perfeição aqui que eu criei essa expectativa tão irreal, mas eu ainda não sei, né? Ou não tenho muita sapiência, né? De que é impossível. Pode ser que eu não acredite que seja possível. E aí o que acontece? Quando eu me rejeito total, se eu não tenho consciência, aqui, gente, aqui em qualquer momento aqui eu posso furar essa bolha, tá? Que embora ela não tenha o formato de bolha, né? Esteja um quadrado, eu posso sair. Por quê? Se eu compreender que realmente esse plano é dual, que a gente pode falhar, eu posso sair fora aqui. Se eu continuar acreditando que isso é impossível, eu vou amplificar a expectativa. Ela vai ser mais forte, isso aqui vai se tornar insuportavelmente pior. Beleza? Então, eu tenho que baixar as carinhas aqui do lado, eu boto as carinhas para lá e para cá. O preço do fracasso aciona o mecanismo de projeção. Então, a causa. Quanto mais forte o perfeccionismo, tanto mais pesada é a autocondenação. O medo da inadequação se torna insuportável. O efeito, que é a projeção, né? Para minorar o peso e evitar a dor, o homem lança culpa sobre os outros. Isso se manifesta como desesperança, desistência, intolerância, hostilidade, injustiça injustificada ao próximo. Pode ser só desesperança, né? Pode ser só intolerância, pode ser uma mistura de tudo. Eu gostaria agora que alguém me dissesse aí quem é que se incomodou, quem achou insuportável ver aquele insuportável com 2P ali. Teve alguém que observou? Oba, vamos ver. Conta aí, Adri, quantas mãozinhas tem aí? Então, isso aqui foi uma brincadeira com vocês, era um pega-ratão, tá?
Eu queria fazer, tipo assim, uma pesquisa rápida de quantos aqui estão identificados, assim, com perfeccionismo. Beleza. Depois me contem. Então, vamos lá. E aí, o perfeccionismo, ele se mascara. Então, nós temos os cardápios, das máscaras e como essa defesa se manifesta. Como é que esse perfeccionismo ele pode vir disfarçado, né? A autojustificação e a autocomplacência, mecanismos de justificativas para minimizar ou negar falhas próprias. Então, quem foi? Foi alguém que eu atendi, eu não me lembro, eu acho que ou era alguém da família, estava muito incomodado, a pessoa estava muito incomodada, que alguém tinha feito alguma coisa que irritou ela. Claro, então ela o tempo inteiro, ela olhava para o que essa pessoa fez. Até que foi perguntado para ela, tá? E que parte tua ficou braba com isso? Por que isso te incomodou tanto? Tipo, opa, como assim? Outra coisa, eu sou a responsável por pagar a conta da luz da minha casa, daí eu esqueço. E muito gentilmente, meu marido é bem uma pessoa bem gentil, tá? Ele chega para mim e pergunta, mas como assim que tu foi esquecer, Clô? Até porque a Clô vai sempre cobrar alguma coisa dele, né? Alguma coisa que ele não um serviço que ele não completou, então aí ele chega, mas ele chega todo cheio de dedo, com cuidado. E eu fico enlouquecida, por exemplo, tá? Isso aqui é uma hipótese, tá? Isso aqui não acontece mais porque as contas estão com débito em conta. Então, a pessoa vai coloca para o outro, mas como? Já eu tenho que cuidar de tudo, agora também isso, e joga lá para ele. Essa é uma das máscaras que tem, onde eu vou me justificar e minimizar o meu efeito e quase querer provar que o outro que é o culpado de tudo. Outra máscara é o moralismo rígido, o uso de regras dogmáticas para justificar a sua conduta. Quem nunca, gente, dentro daquilo dos seus preceitos e que a pessoa escolhe uma outra alternativa e que a gente fica muito incomodado com aquilo, acha, nossa, aquilo lá é muito errado. E cobra, não, isso tem que ser feito assim porque é assim que faz e pronto. Como se fosse uma lei, né? Outra bem interessante, outra máscara, é o exagero e dramatização. Uma resposta desproporcional para convencer que o outro, convencer o outro de que tu está certo. Então, imagina um adolescente, né, que torce por um time, muito fanático pelo time. O time dele já tem conquistado um campeonato lá, que o time rival não tinha. E a namorada e a família da namorada é desse time rival, e no dia que esse outro time consegue o campeonato mundial, é campeão mundial, ele fica muito bravo, chegou em casa, isso a cliente me contou, né? Ele chega em casa e dá um soco na porta, fura a porta. Eles tinham acabado de se mudar para esse apartamento, gente, apartamento novinho. E aí ela me conta, e quando eu fui conversar com ele, o que foi que ele me disse? Mas eles me provocaram. Eles me provocaram. Não, segundo ela, não teve conversa para que ele achasse, que ele concordasse o contrário, que ele visse que a atitude dele foi desproporcional, tá? Então, o moedor de emoções e a destruição do crescimento emocional. Isso é o perfeccionismo. Olha aqui tudo tão bonitinho. Lembra que eu falei, nós somos seres de luz.
Só que quando a gente tenta se adaptar para ser alguma outra coisa, a gente vira uma outra coisa. A gente vira uma outra coisa. Para evitar a verdade dolorosa, as emoções sofrem extrema violência. Elas são deliberadamente reduzidas, distorcidas, moldadas, disciplinadas, forçadas, empurradas e reprimidas. O resultado direto é o impedimento do crescimento natural da natureza emocional humana. Eu estava, acho que numa situação de grupo, não sei o que se falou em raiva. E aí a pessoa disse assim, mas essa palavra é muito forte, Clô. Quantos de nós, as crianças, não podiam sentir raiva? E veja bem, eu posso sentir tudo, eu não preciso agir com tudo, né? Tudo que eu estou sentindo, como estou. Mas eu tenho o direito de sentir. E tem uma palestra muito linda que a gente deduz, porque era a inauguração de um projeto lá das crianças, que uma criança pergunta para o guia, né? Como é que eu posso ter certeza que eu sou amado quando não, que a pessoa vai acreditar quando eu digo que eu amo? E ele diz assim, meu pequeno, não é porque tu foste magoado, tu ficaste com raiva e foste magoado, não significa que tu não ame. Nós temos que compreender isso. Não é porque eventualmente a gente sente raiva de alguém que a gente também ama, que nós não amamos. Então, nesse mundo dual, a gente fica nessa, né? Ou, o tempo inteiro. E aqui, isso aqui é o caminho da nossa cura, gente. Olhar para essas três dores. E não é só olhar, é sentir. A primeira grande dor é a dor do que nos aconteceu. Ou seja, da gente ter que se encaixar de coisas que nós não podíamos sentir, do que a gente, como a gente tinha que fazer. Olha para essa imagem. Vê o que ela simboliza para ti, na tua vida. Quando eu contato com a dor da minha criança, ali, indo de adulto em adulto, mostrar meu copinho, que eu deixei cair o outro, porque eu não fiz o que a mamãe pediu, eu vejo que ela sofreu o sofrimento dela ali, da minha criança ali. Aí eu posso olhar e me dar conta que essa dor que eu sofri, inevitavelmente, eu vou projetar nos outros. E lembra quando eu dei o exemplo lá do colégio, que o professor falou, olha, a Clô errou, a Clorinda errou. Imagina o quanto que eu exigia deles, para que todo mundo fizesse tudo. Então, a outra dor, que ao sentir a dor da nossa criança, nós vamos nos abrir para perceber, é a dor que fizemos aos outros, do que a gente exige, especialmente daquelas pessoas mais próximas de nós. Marido, filho, clientes, da vida, de Deus. Mas aí acontece que não seria um trio se não, né? Não seria assim a perfeição, né? Trina, se não tivesse ainda uma outra dor, que não foi o que fizeram conosco, o que a gente faz com os outros, é a dor que, se eu não contatei nenhuma dessas duas anteriores, eu também talvez não consiga perceber que eu sigo fazendo comigo. Eu sigo me culpando, eu sigo me exigindo.
Essa arte japonesa, ela é muito linda, porque ela parte do que está quebrado, do que está, olha bem, eu vou usar o termo, entre aspas, estragado. O que para muitos talvez fosse para o lixo. Então, ela é reconstruída com ouro misturado na cola. O defeito, entre aspas, a imperfeição, ela não é escondida, ela se torna uma beleza. Ela se torna o nosso pode ser um ponto de virada para nós. Então, a virada, entendendo a natureza da própria perfeição. A verdadeira saída não é consertar a máscara, mas abandonar os fingimentos, por mais tentadores que possam ser. Exige revelar a sua beleza em desenvolvimento. Gente, nós somos seres em desenvolvimento e a gente pode cada vez mais se desenvolver. E esse desenvolvimento ele vai acontecer tanto melhor quanto mais a gente conseguir assumir e aceitar quem nós somos. Porque a nova equação da autoconfiança, a aceitação incondicional de quem você é, com todas as suas falhas, é a única ponte para o verdadeiro desenvolvimento. Então, eu tenho quanto tempo? Eu botei o cronômetro aqui, eu tenho uns minutinhos para fazer um momentinho de reflexão com vocês. Todo mundo topa? Dedinhos para cima? Então tá. Então vamos lá. Música. Então, nesse momento, vamos ver se o som tá um volume bom para todo mundo me escuta bem? Fran, eu coloco depois, tá? Pode ser? Eu também posso disponibilizar esses slides aí. Quem quiser, entra em contato comigo depois que eu disponibilizo. Tá? Então, convido vocês a fecharem os olhos e se imaginarem que estão caminhando por uma trilha. Talvez uma floresta, talvez uma praia, ou talvez até um caminho numa montanha. Não precisa escolher, apenas permita que esse lugar vai surgindo diante de ti. Enquanto tu caminhas, percebes algo diferente. Ao longe, existe uma construção antiga. Ela parece estar esperando por ti há muito tempo. Tu te aproximas e, ao entrar, percebes um longo corredor iluminado. Nas paredes deste corredor existem imagens da tua vida. Momentos felizes, momentos difíceis, momentos em que tiveste que ser forte, momentos em que tiveste que esconder quem realmente tu eras. No final desse corredor, tem uma placa com uma inscrição e diz o seguinte: a jornada para além da perfeição. Embaixo dessa placa existem 4 portas. Cada uma guarda uma importante história da tua vida. Quando te sentires pronto, pronta, convido a entrares, abrires lentamente a primeira porta.
Ao atravessar essa porta, percebes que não entrastes numa sala, entraste no teu passado. Estás diante da casa da tua infância. Observa o ambiente, os sons, os cheiros, as pessoas. E percebe, principalmente, a atmosfera emocional que preenchia aquele lugar, aquele lar. Veja, percebe uma criança aí, a tua criança. Olha para ela. Percebe o seu rosto, a sua energia, a sua sensibilidade. E pergunta para ela: o que te foi exigido? Quem tu tiveste que ser para receber amor, aprovação, aceitação? O que a tua criança teve que esconder? Ela precisou esconder alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção? O que foi que ela precisou esconder para se adaptar? O que tiveste que abrir mão? Pergunta para tua criança: o que te custou deixar de ser quem eras para te encaixares nesse sistema, nessas expectativas familiares? Observa por alguns momentos isso. Agradece a tua criança e sai dessa primeira porta e retorna ao corredor. A segunda porta já te chama a atenção e ao abri-la, tu entras numa sala cheia de espelhos. Mas esses espelhos não mostram a tua imagem. Eles mostram as pessoas da tua vida, com quem tu convives dioturnamente, teu companheiro, tua companheira, teus filhos, tua família, teus amigos, colegas de trabalho. Observa cada um deles. E percebe o que tu espera de cada uma dessas pessoas. Onde tu tens dificuldade de permitir que elas simplesmente sejam humanas, falíveis? Onde tu não permite que elas falhem, especialmente os mais íntimos? O que essas pessoas têm que ser para serem perfeitas para ti, para corresponderem aos teus critérios? Sem te julgar, só percebe isso. Observe. Retornando novamente ao corredor,
Tu entra na terceira porta. Ao abri-la, tu entras numa sala silenciosa, vazia. Tem apenas um grande espelho. Aproxima-te desse espelho. Mas ele não mostra a tua aparência, esse espelho. Ele mostra a forma como tu te tratas. Como tu vens te tratando há muito tempo. Observa. O que tu exiges de ti para que tu possas se sentir merecedor de amor? O que tu precisas realizar para que tu te sintas suficiente? Quais os aspectos que tu não aceitas em ti? E quais os que tu tenta esconder ou compensar? Talvez trabalhando demais, talvez controlando demais, talvez te cobrando demais. O que fazes para compensar essa falta de amor por ti mesmo, por ti mesma? Permanece observando e aos pouquinhos vai indo para o corredor novamente, pela última vez. Tu já está perto da última porta, que ainda não foi aberta. Ela é diferente de todas as outras. Uma luz suave atravessa suas frestas. Aproxima-te dela e abre. Ao entrar, tu percebes uma presença. Há alguém ali esperando por ti. Observa. É tu, mas não o teu tu de hoje. É o teu eu do futuro. O que já atravessou essa jornada. O eu que aprendeu a aceitar a própria humanidade. O eu que já não precisa ser perfeito para se sentir valioso. Já sabe que é luz. O eu que aprendeu a viver a partir da própria essência. Observa o seu olhar deste teu eu do futuro. A sua serenidade, a sua presença. Agora, esse teu eu do futuro, ele vai em busca daquela criança, lá da primeira porta. E ele se ajoelha diante dela, para ficar na altura dela. E olha profundamente nos seus olhinhos e diz: minha querida criança, eu vim do futuro para te dizer que tu conseguiste, tu sobreviveste. E eu voltei para cuidar de ti. Voltei para te proteger. Voltei para te lembrar quem realmente tu és. Eu sei quem tu és. Eu vejo quem tu és. Então o eu do futuro pergunta para a criança: o que existe em ti de mais precioso? Qual é a tua qualidade essencial? O
que trouxeste para dar para esse mundo que ninguém pode tirar de ti. E aqui, meus queridos, eu convido cada um de vocês a perguntar para sua criança qual é a sua qualidade essencial. Pode ser teu sorriso, tua escuta atenciosa, presença atenta, acolhedora, a sensibilidade com os animais, com as plantas. Permita que venha uma palavra e lembre, sem pensar, sem analisar, apenas recebe. Agora, olha para essa criança e diz a ela: tu és preciosa. Eu vou proteger aquilo que trazes para o mundo. Vou te ajudar a desenvolver aquilo que existe de mais bonito em ti. Acolhe ela em teus braços e percebe que ela traz consigo essa qualidade essencial, como um presente, como uma semente, como algo que continua vivo dentro de ti aí e agora. Respira profundamente e completa a frase: eu sou a qualidade que vocês escolheram em desenvolvimento. E permita que essa verdade ocupe espaço dentro de ti. Não vieste ao mundo para ser perfeito, perfeita. Vieste ao mundo para ser tu mesma, tu mesmo. Isso é muito mais precioso. Bem lentamente, com a tua qualidade essencial, a gente convida que quem quiser abra o microfone e diga: eu sou, diz a qualidade, em desenvolvimento, para que a gente lembre e incorpore que nós somos seres em desenvolvimento. Muito obrigada. Espero que todos estejam bem. Para ver os rostinhos eu tenho que... Opa, isso. Eu posso me botar aqui na galeria, né, Rafa? Ah, tá, já fui. Então, gente, obrigada. Quem gostaria de partilhar conosco? Eu sou. Vou eu, então, já que eu tô, né? Eu sou a aceitação de mim mesma em desenvolvimento. Eu sou a delicadeza em desenvolvimento. Eu sou o acolhimento em desenvolvimento. Eu sou a coragem do amor em desenvolvimento. Eu sou a compaixão em desenvolvimento. Oi, Heitor. Oi, ouviu? Ouvi, querido, e eu te sigo. Ah, Eu vejo as tuas aulas. Fico muito honrada. Ai, ai. Por todos, né, gente? Por favor, por todos. Mas eu sigo muitas palestras e coisas que ele faz no YouTube. Quem mais? Eu sou a suavidade em desenvolvimento. Que ótimo, Paty.
Eu sou a serenidade em desenvolvimento. Eu, Márcia. Eu sou a sensibilidade em desenvolvimento. Ótimo, Vanessa. Eu sou a espontaneidade em desenvolvimento. Muito bom. Mais alguém? O tempo que eu tinha já estourou, mas eu estou por conta ali assim. Então, sou muito grata por todos que estiveram aqui. E prova que é possível a gente se arriscar, né? E é muito bom quando a gente faz esse movimento de realmente dar essa, esse sim para a vida aí. Muito obrigada, todos mesmo. Parabéns. Foi muito lindo. Obrigada. Uhum. Então, Parabéns, Clô. Obrigada, querida. obrigada. Também com o suporte, hein, o pessoal todo me sustentando é muito fácil, né? E isso o Petro tem de lindo, assim, o que carrega a gente no colo e sustenta é bom demais, assim, dá conta. Sou muito grata mesmo. Parabéns, Clô. Obrigada, Parabéns. Rafa. Obrigada. Foi muito bom. Se pudesse compartilhar os slides, eu gostaria muito. Compartilha. Eu passo para o Rafa. É tu, Rafa, que tem. Eu passo, sim. Pode passar para mim. Se quiser, a meditação também eu posso passar. Joia. E eu sinto, assim, uma atmosfera de elevação com essa meditação, percebendo aqui o clima com todo mundo. É muito gostoso de perceber isso quando a gente tira o peso, né, Clô? Essa egrégora, quando a gente tira o peso, vem essa sensação de elevação. Então, sinto no rosto das pessoas, sinto no meu corpo essa sensação de harmonia. E parabéns para você. A gente teria um espaço para perguntas agora, mas assim, eu sinto que a gente está tão no fluxo, talvez não tenha perguntas, mas não quero inibir. Se alguém quiser fazer perguntas para a Clô, a gente tem uns 5 minutinhos para isso. Mas se não tiver perguntas também, eu acho que é o fluxo. E a gente já segue aqui para o fechamento. O silêncio da elevação. Eu acho que vocês também sentem, né? Essas carinhas, o sorriso. E como a gente aprende no Patchwork a fazer essa leitura, né? A gente reconhece quando chega esse momento de harmonização num grupo. É muito gostoso que a gente possa viver isso, né? E você que trouxe isso pra gente, Clô. Parabéns pela sua condução. Eu fui muito bem amparada e eu vi ali alguém que fazia cada coisa que eu fazia assim, ela fazia assim, a Adri, né? É muito bom, é muito bom. E hoje de tarde que eu tive algumas questões essa semana, assim, desde um cachorro que a gente teve que eutanasiar ele estava paralítico há 1 ano e meio, mexeu muito comigo, sabe? E hoje de tarde foi um dia que eu consegui dar uma deitada e surgiu a ideia de fazer alguma coisa que eu queria fazer, o negócio das portas, sabe? Surgiu de tarde aquilo ali, a meditação em si já estava pronta, né? A ideia de ir entrando nas portas para fechar com aquela questão das dores, enfim, ali assim. E é muito lindo porque tu vai realmente entrando nesse, sabe, de se entregar para
e confiar na guiança que ela vem, para que possa facilitar, enfim. Fico muito agradecida pelo amparo e a presença de todos. E a Clô tem um trabalho, né, Adri? A Adri tem Então, uma então divulgação a quem fazer. quiser, uhum, deixa eu trazer aqui para vocês. Quem desejar seguir sendo tocado pela condução da Clô, ela tem dois grupos bem especiais. Um é específico para mulheres, que é um workshop para mulheres que estão cansadas de carregar esse mundo nas costas, né? Você não nasceu para sustentar tudo, você nasceu para ser você. Então, esse grupo ele vai ter dois formatos, um presencial de dia inteiro ou online, serão 4 encontros. E vocês têm um QR Code aqui do lado para as mulheres interessadas em saber mais sobre esse projeto, em continuar buscando por essa leveza, né, de se tornarem inteiras, visíveis, né? Vocês podem buscar esse contato com a Clô no QR Code e ela vai passando essas informações. E ela tem um outro formato que é para um grupo misto, que se chama Comunidade Superando a Necessidade de Ser Perfeito. Tá? Então tem esse QR Codezinho aqui, que é para o grupo misto, homens e mulheres. Aqui o grupo também é temático sobre a perfeição, né? Como ela aprisiona, sufoca e afasta você do que realmente importa. Então, tem duas datas aqui, são apenas 4 encontros, então é um grupo temático com um período definido. É uma forma de vocês aprofundarem a forma como foram tocados na live de hoje. Tá? Tu queres trazer alguma coisa, Clô? Eu não coloquei data de início ainda, né? Porque para ver a demanda, então não tem nada ainda assim definido já para. A ideia é de entrarem na comunidade para posteriormente combinar e marcar isso aí, tá? Isso. Então, quem tiver interesse, busca o contato com a Clô. E lembrando que essa live fica gravada e vai ser disponibilizada a todos vocês. Então, quem quiser refazer de novo a meditação, pode refazer com a condução da Clô. Vai dar tempo de pausar o vídeo, pegar o QR Code, quem não pegou hoje, tá? Então, vocês vão ter essa oportunidade. Eu vou passar então agora a palavra para o Rafa, que vai falar das nossas mídias do Pathwork para todos os eventos que existem nessa comunidade. Rafa, contigo. Sim, Adri, quem quiser conhecer mais sobre o Patchwork, pegar informações, temos algumas mídias. Tem o Instagram, que é o @patchworksul, onde tem um conteúdo quase semanal de Patchwork e também onde são divulgados os eventos que a gente promove, os cursos, as formações. Para aprofundar um pouquinho mais no Patchwork, tem o site www.patchworksul.org.br, apresenta, assim com um pouquinho mais de detalhe o que que é o Patchwork, apresenta também a nossa associação aqui da região sul. Tem alguns produtos e em breve teremos a lojinha do Patchwork também funcionando com alguns livros e alguns produtos que são desenvolvidos aqui pela nossa associação regional. Tem o YouTube com muitos vídeos, tem vídeos históricos lá, e também esse vídeo e de outros do Tempo de Ser, os que já passaram e os que estão por vir, ficam aqui no nosso canal do YouTube. E a gente quer lembrar que, além da Regional Sul, tem regionais de patchwork em todo o Brasil, praticamente todos os estados já são contemplados com regionais. E isso você encontra no Google, fazendo uma pesquisa, Patchwork, o estado, e também tem o site nacional do Patchwork, que é o patchworkbrasil.com.br. Quero lembrar que lá no Instagram da nossa associação, ali o @patchworksul, a gente tem duas áreas de destaque com todos os nossos profissionais. Então, tem lá um destaque de grupos. Então, temos vários profissionais com grupos em andamento, grupos abertos. E também temos um destaque com todos os helpers que estão disponíveis, que são os terapeutas do Patchwork, os helpers que oferecem atendimentos individuais. Então, também tem ali
o contato de vários profissionais para quem quiser se aprofundar no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. A gente também quer incentivar, novamente, a todo mundo entrar no nosso grupo do WhatsApp, da agenda do Petwork Sul, para sempre ficar por dentro dos eventos que a gente promove. Está aqui o QR Code para conseguir entrar no nosso WhatsApp. Eu acho que mais um slide, sim. A gente já quer convidar vocês para o nosso próximo Tempo de Ser, que vai ser no dia 16 de julho, com a Helper Cat, que vai trazer o tema para a gente, entre pais, escola e criança, o que a comunicação revela. Então, um tema bem interessante, não percam no próximo mês a apresentação com a Cat. Eu acho que agora acabou de slide, né, Adri? E eu quero chamar o Alê para fazer o fechamento, Adeberg, e te agradecer muito, Alê, por sua presença aqui hoje. Então, agradecendo a presença de todos, a palestra da Clô, quanto a gente pôde entrar em contato com o nosso perfeccionismo, e seguimos aí em contato para esse tempo de ser, de sermos e de sentir e dar sentido. Até o próximo encontro. Obrigado.